impurezas. O pecado que mais facilmente leva ao inferno é a impureza. Santo Afonso diz: nós vamos para o inferno mesmo por esse pecado, ou pelo menos não sem ele. Lembro-me das palavras do diabo relatadas no primeiro capítulo. Todos os que estão lá, sem exceção, estão com esse pecado, ou mesmo apenas por esse pecado. Às vezes, se forçado, até o diabo diz a verdade. Jesus nos disse: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Isso significa que os impuros não apenas não verão a Deus na outra vida, mas mesmo nesta vida, eles não podem sentir seu encanto. Perdem o gosto da oração. Lentamente perdem a fé mesmo sem perceber. E sem fé e sem oração, eles não percebem mais por que deveriam fazer o bem e fugir do mal. Tão reduzidos, eles são atraídos por todo o pecado. Esse vício endurece o coração e, sem uma graça especial, arrasta-nos para a impenitência final e para o inferno. Casamentos irregulares. Deus perdoa qualquer culpa, desde que haja verdadeiro arrependimento e que seja vontade de pôr um fim aos pecados e mudar de vida. Entre 1000 casamentos irregulares, divorciados e casados novamente, coabitando, talvez apenas alguém escape do inferno, porque normalmente eles não se arrependem nem no momento da morte. De fato, se eles ainda vivessem, continuariam vivendo na mesma situação irregular. Temos que tremer com o pensamento de que quase todo mundo hoje, mesmo aqueles que não são divorciados, consideram o divórcio uma coisa normal. Infelizmente, muitos agora raciocinam como o mundo quer, e não mais como Deus quer. O sacrilégio. Um pecado que pode levar à condenação eterna é o sacrilégio. Infeliz quem se propõe a seguir este caminho. Quem voluntariamente esconde algum pecado mortal na confissão, ou confessa sem vontade de deixar o pecado, ou fugir nas próximas ocasiões, comete sacrilégio. Quase sempre aqueles que confessam de maneira sacrílega também realizam o sacrilégio eucarístico, porque então recebem a comunhão em pecado mortal. Disse São João Bosco: eu me encontrei com meu guia, o seu anjo da guarda, no fundo de um precipício que terminava em um vale escuro. E aqui aparece um imenso edifício com uma porta muito alta que estava fechada. Tocamos o fundo do precipício. Um calor sufocante me oprimia. Fumaça gordurosa e quase verde, e chamas de sangue subiam nas paredes do prédio. Eu perguntei: onde estamos? Leia a inscrição na porta. O guia respondeu. Olhei e vi escrito: Ubi non est redemptio. Em outras palavras, onde não há redenção. Enquanto isso, vi despencar no abismo. Primeiro um jovem, depois outro e depois outros. Todos haviam escrito seus pecados na testa. O guia me disse: aqui está a principal causa dessas condenações: maus companheiros, maus livros e hábitos perversos. Essas pobres crianças eram jovens que eu conhecia. Perguntei ao meu guia: então é inútil trabalhar entre os jovens, se tantos acabam fazendo isso? Como evitar toda essa ruína? Aqueles que você viu ainda estão vivos, mas este é o estado atual de suas almas. Se morressem neste momento, certamente viriam aqui, disse o anjo. Depois entramos no prédio. Corremos com a velocidade de um flash. Acabamos em um vasto e sombrio pátio. Li esta inscrição: os ímpios entrarão no fogo eterno. Venha comigo, acrescentou o guia. Ele me pegou pela mão e me levou até uma porta que ele abriu.
Uma espécie de caverna apareceu-me, imensa e cheia de um fogo terrível, que ultrapassava em muito o fogo da terra. Não posso descrever esta caverna para você em palavras humanas, em toda sua realidade assustadora. De repente, comecei a ver jovens caindo na caverna em chamas. O guia me disse: a impureza é a causa da eterna ruína de muitos jovens. Mas se eles pecaram, eles também se confessaram. Eles confessaram, mas as faltas contra a virtude da pureza confessaram mal ou completamente silenciosas. Por exemplo, alguém cometeu 4 ou 5 desses pecados, mas disse apenas 2 ou 3. Há alguns que cometeram um na infância e por vergonha nunca confessaram, ou confessaram erroneamente. Outros não tiveram dor e determinação para mudar. Em vez de fazer o exame de consciência, alguém procurava as palavras certas para enganar o confessor. E quem morre neste estado decide colocar-se entre os culpados impenitentes, e assim permanecerá por toda a eternidade. E agora você quer ver por que a misericórdia de Deus o trouxe aqui? O guia levantou um véu e viu um grupo de jovens deste oratório, que eu conhecia bem, todos condenados por esta falta. Entre esses estavam alguns que aparentemente tinham boa conduta. O guia me disse novamente: pregue sempre e em todos os lugares contra a impureza. Depois conversamos meia hora sobre as condições necessárias para fazer uma boa confissão e concluímos: você precisa mudar sua vida. Você precisa mudar sua vida. Agora que você viu os tormentos dos condenados, você também precisa experimentar um pouco o inferno. Uma vez fora daquele prédio horrível, o guia agarrou minha mão e tocou a última parede externa. Soltei um grito de dor. Quando a visão parou, notei que minha mão estava realmente inchada e por uma semana usei curativo.